Olá, continuamos aqui no nosso curso Educação do Espírito e esta já é a 10ª aula, no total de 16. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Jesus, nosso Mestre, nos abençoe. Aqui estamos em cada videoaula aprendendo a educação com o Espiritismo. O tema desta videoaula é o Educando Espírito Reencarnado e trabalhando esse educando. E vamos nos utilizar aqui da palavra de vários educadores espíritas que vão aparecer aí na sua tela e no final você poderá então recorrer às suas obras, porque vamos deixar a indicação bibliográfica. Iniciamos trazendo então José Herculano Pires, que nos diz: na pedagogia espírita, a concepção real do educando vai muito além da concepção pedagógica habitual ou comum. A primeira e mais simples definição do educando que ela nos dá provoca um choque e muitas vezes uma repulsa dos que a recebem. O educando é um reencarnado. A pedagogia espírita se apoia em bases científicas, como todas as pedagogias. É preciso, pois, encarar a realidade nova, por mais estranha ou absurda que pareça. A pedra fundamental da pedagogia espírita está lançada e não podemos retirá-la. O educando é um reencarnado. Bom, Herculano Pires é bem direto e não teria como ser diferente. Afinal, nós estamos olhando o ser humano do ponto de vista que o Espiritismo nos entrega. Que o ser humano, o educando, é um espírito reencarnado e que traz, portanto, ideias inatas e tendências de caráter que ele vem então trabalhando ao longo das suas várias encarnações. Será que outros educadores espíritas falam a mesma coisa? Vamos então agora passar a palavra ao educador Lidiênio Barreto de Menezes, que diz o seguinte: as doutrinas reencarnacionistas, principalmente a espírita, dão um enfoque diferente, conceituando o educando como um ser espiritual, imortal, que pré-existe ao corpo físico e, após o fenômeno da morte, fica um período no mundo espiritual, até novamente retornar ao mundo corpóreo por intermédio de uma nova encarnação. Criados simples e ignorantes, os espíritos encarnam com a finalidade de atingirem a absoluta perfeição moral, ao estado de espírito puro. Para cumprir esse mistério, é necessário fazer crescer as duas asas, a do amor, através do desenvolvimento do senso moral, e a do saber, pelo ocultamento do ser imortal. E, para tanto, dispõe do tempo necessário nos diversos estágios reencarnatórios. Esta palavra do professor Lidiênio, quase que nós não precisamos comentar, de tão clara e objetiva que ela é, mostrando para nós a finalidade da encarnação. Essa finalidade sublime de continuarmos o nosso desenvolvimento. Então, a visão espírita de que o educando é um espírito imortal reencarnado muda tudo no campo educacional, não é mesmo? E esse mesmo pensamento, essa mesma visão, tem outro educador espírita
Pedro de Camargo, que também ficou muito conhecido pelo seu pseudônimo Vinícius. É dele as seguintes colocações. A criança, notemos bem, não é uma entidade recém-criada, é apenas recém-nascida. Fenômeno este que se consuma em cada uma das vezes em que o espírito imortal reveste a indumentária carnal, permanecendo no plano terreno por tempo incerto, que pode ser mais ou menos dilatado. Quando, pois, Jesus diz: deixai vir a mim os pequeninos, adverte-nos quanto à época propícia ao lançamento das bases educativas. Não forçamos a interpretação. Jesus não é mestre. O mistério que exerceu neste mundo não foi ensinar e curar. Portanto, encaminhar as crianças a ele importa em educá-las segundo os preceitos de sua escola. Consideremos ainda o que Jesus afirmou de si mesmo: eu sou a verdade, eu sou a luz do mundo. Ora, o que é educar, no legítimo sentido da expressão, senão orientar o espírito na aquisição parcial, porém progressiva, da verdade? Dessa verdade que é luz, dessa luz que é redenção. Na conformidade de mais esta frase elucidativa da missão do Verbo encarnado: se permanecerdes nas minhas palavras, sereis realmente meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, Pedro de Camargo, nos lembrando da importância de ensinar a criança a verdade que está no Evangelho, a verdade que está na imortalidade da alma que todos nós somos, a verdade do potencial divino que a criança possui, esse espírito reencarnado, e que a educação deve bem orientar. Mas, bem, agora vamos trazer Allan Kardec. Na verdade, uma pergunta que ele dirige aos espíritos superiores em O Livro dos Espíritos. A pergunta é a seguinte: numa criança de tenra idade, o espírito, fora do obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou como um adulto? E os espíritos superiores responderam: enquanto criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não possam dar-lhe toda a intuição de um adulto. Sua inteligência, com efeito, é bastante limitada, até que a idade lhe amadureça a razão. A perturbação que acompanha a encarnação não cessa de súbito com o nascimento e só se dissipa com o desenvolvimento dos órgãos. Prestou atenção nesta resposta dos espíritos? Na encarnação, durante o período infantil, o espírito pensa como criança. Não é possível exigir do espírito nessa fase que ele tenha, por exemplo, raciocínio abstrato. Muito importante esta questão que está em O Livro dos Espíritos. E, finalmente, trazemos o educador espírita Ney Lobo, com a seguinte fala: todos os espíritos são educandos. Essa é a resposta espírita, formal e taxativa à indagação: quem é educando? Educandos são todos os espíritos, em qualquer situação,
fase, estágio, grau ou nível em que se encontrem ao longo de toda a vida imortal deles. A educação antes do nascimento orgânico, durante as vidas físicas, até o desprendimento do espírito, estendendo-se além dele em estado livre. Ou seja, todos nós somos educandos. Mesmo agora, na posição de educador, nós temos que estar abertos sempre a aprender, a desenvolver o senso moral, a nos aperfeiçoar. E isso não apenas aqui na Terra, mas na continuidade da vida após a morte. E como vamos trabalhar isso então com o educando, o espírito reencarnado? Os nossos educadores espíritas é que vão nos dar a resposta. Vamos começar trazendo novamente o nosso Pedro de Camargo, onde ele diz: o ensino que se funda no processo de despertar os poderes latentes do espírito é o único que realmente encerra e resolve o problema da educação. Baseando-se o ensino num apelo constante à razão e ao bom senso, gera-se a confiança própria, estimula-se a vontade, esclarece-se a mente. Numa palavra, consegue-se que o educando faça a independência própria em todo o terreno, o que representa a verdadeira nobreza de caráter. A educação, segundo o processo natural, conduz fatalmente o educando à liberdade, faz dele um homem que pensa, sente e age por conta própria. O educando, o orientado como deve ser, não será um repositório de conhecimentos acumulados na memória. Há de ser um poder aquisitivo capaz de se enfronhar prontamente em qualquer assunto ou matéria, consoante requeram as necessidades do momento. Palavras vigorosas contra o processo de ensinagem, de memorização de conhecimentos, mas de fazer o ser humano, o espírito reencarnado, pensar e saber se preparar para a vida imortal. Vamos trazer agora Leon Denis, de volta aqui ao nosso curso, quando ele diz: a educação que se dá às gerações é complicada, mas não lhes esclarece o caminho da vida, não lhes dá a têmpera necessária para as lutas da existência. O ensino clássico pode guiar no cultivo, no ornamento da inteligência. Não inspira, entretanto, a ação, o amor, a dedicação. Ainda menos obtém-se fácil uma concepção da vida e do destino que desenvolva as energias profundas do eu e nos oriente a impulsos e os esforços para um fim elevado. Essa concepção, no entanto, é indispensável a todo ser, a toda a sociedade, porque é o sustentáculo, a consolação suprema nas horas difíceis, a origem das virtudes másculas e das altas inspirações. É tempo de reagir com vigor contra essas doutrinas funestas e de procurar, fora da órbita oficial e das velhas crenças, novos métodos de ensino que correspondam às imperiosas necessidades da hora presente. É preciso dispor os espíritos para os reclamos, os combates da vida presente e das vidas ulteriores. É necessário, sobretudo,
ensinar o ser humano a conhecer-se, a desenvolver, sob o ponto de vista dos seus fins, as forças latentes que nele dormem. Leon Denis nos apresentando, portanto, uma nova visão educacional, que é essa visão que o Espiritismo nos entrega. E para finalizar, trazemos de volta José Herculano Pires, que nos diz: os dois problemas, o da educação no lar e o da educação na escola, giram em torno de um mesmo eixo. Os pais são os professores no lar e os mestres são os pais na escola. Muito mais do que um fenômeno biológico, a paternidade e a maternidade constituem uma relação psíquica e, portanto, espiritual. O Espiritismo ensina e demonstra que os pais não geram o espírito dos filhos, mas apenas os seus corpos. A criança já nasce com o acervo pessoal de suas conquistas no processo evolutivo. Ora, a tarefa dos pais, como a dos mestres, é ajudá-la a integrar-se durante a presente existência na posse desse acervo e a enriquecê-lo ainda mais. Assim, para que a educação se desenvolva de maneira harmoniosa e eficiente, é necessária a conjugação do lar com a escola, dos pais com os mestres. Não é muito fácil conseguir-se isso no mundo de hoje, maiormente nas grandes cidades, mas há um meio pelo qual se podem superar as dificuldades atuais. Se os pais e os mestres se lembrarem de que foram crianças, se procurarem manter essa lembrança em suas atividades no lar e na escola, a conjugação necessária se fará naturalmente. A educação é um ato de amor, é a ajuda das pessoas grandes para que as crianças também possam crescer. Educação é um ato de amor. Existe a necessidade da conjugação de esforços dos pais e dos professores, a união da família com a escola. E deixando aqui para a nossa reflexão, por que nós, adultos, nos esquecemos que já fomos crianças? Essa pergunta é o próprio Herculano Pires, que nos entrega nos seus escritos. Pensemos. Fique aí com a bibliografia que indicamos a partir de agora e que possamos ter um novo encontro na próxima videoaula do curso Educação do Espírito. Até lá, paz em sua vida. Um grande abraço.